Oi pessoal, aqui é a Isabel, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre os dias da semana em português. O primeiro dia da semana é domingo. Logo em seguida vem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Você sabe qual a origem dos dias da semana em português? Não? Então vamos aprender. A origem dos dias da semana em português houve uma forte influência da Igreja Católica. O primeiro dia da semana, domingo, significa o dia do Senhor, que em latim se chamava Dies Dominicus. Os demais dias da semana, segunda-feira até sexta-feira, essa palavra feira vinha de féria, que em latim significava Semana Santa, ou seja, dia de festejo. Cada dia de féria era um dia de festejo, sempre representado em relação à Semana Santa, que anteriormente era comemorada a semana inteira. Então, cada dia da semana, segunda-feira, terça-feira, até chegar sexta-feira, era considerado com esses termos para indicar a Semana Santa. Com o passar do tempo, esse termo, essas palavras, segunda-feira até sexta-feira, passaram a ser usadas para representar todos os dias da semana em português, e não apenas o dia de festejo da Semana Santa. Por isso que houve uma forte influência, pode-se dizer que a origem dos dias da semana em português houve uma forte influência da Igreja Católica, completamente diferente das outras línguas neolatinas. Mas vamos falar também do sétimo dia. O sétimo dia é o sábado em português. Em latim e em hebraico, usavam termos parecidos com como é em português hoje, sábado, Em latim, sabatum. Em hebraico, sabat. Esse sétimo dia era representado como o dia do repouso, tá? Agora, é interessante fazer um comentário específico sobre as línguas neolatinas. Como foi a origem nessas línguas neolatinas, a origem dos dias da semana? As línguas neolatinas são, além do português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Sábado e domingo, em espanhol e em português, se mantêm iguaizinhos, sábado e domingo. Em francês, italiano e romeno, sábado e domingo se fala e se escreve semelhante, com origem semelhante ao português e espanhol, não idêntico como português e espanhol. Agora, o mais interessante é que em latim, os dias da semana se referiam aos planetas, era uma representação de cada dia da semana em relação a um planeta. E até hoje, nessas demais línguas neolatinas, espanhol, italiano, francês e romeno, se fala os dias da semana ainda se referindo aos dias dos planetas. Completamente diferente em português, porque em português os dias da semana, durante a semana, são representados pela Semana Santa. Vamos comentar também, além da origem dos dias da semana que nós falamos agora, vamos falar também como eu posso falar em português, numa conversação, usar os dias da semana. Bom, numa linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do dia a dia, a palavra feira raramente é usada. Normalmente eu digo segunda, terça, sexta, sem usar a palavra feira. Por exemplo, segunda eu trabalho, na sexta eu vou viajar. Então, eu normalmente não uso a palavra feira, exceto se eu vou escrever ou se eu vejo um calendário. Todo calendário não se usa segunda, se usa segunda-feira, porque está apresentando de forma escrita, mas na fala, praticamente, raramente se usa a palavra feira.
Outro fator importante também é observar sobre o gênero dos dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta são femininas, são palavras femininas. E sábado e domingo são palavras masculinas. Outro fator interessante de se comentar é porque de segunda a sexta, hoje, nós consideramos como dias de semana. Por quê? Representam dias relacionados ao trabalho. E sábado e domingo é considerado fim de semana ou final de semana. Mesmo o domingo sendo considerado o primeiro dia da semana e sábado considerado o sétimo dia da semana. Por uma questão de trabalho, acabou considerando sábado e domingo como fim de semana. Nós temos, inclusive, uma expressão bom fim de semana ou bom final de semana. Quando nós vamos usar os dias da semana numa conversação usando preposição. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu faço alguma coisa todos os dias, naquele dia específico da semana, toda segunda-feira, toda quarta-feira, toda terça-feira, eu vou usar a preposição as ou aos. Se for masculino, aos. Se for feminino, as. Por exemplo, ele estuda português às segundas e quartas. Não preciso usar o as na segunda palavra. Quando eu uso as, na primeira palavra já está se referindo às duas palavras, às segundas e quartas. Como segunda e quarta fazem parte do gênero feminino, eu vou usar a. E como segundas está no plural e quartas também no plural, eu vou usar as. E quando eu digo as segundas e as quartas, significa que é toda segunda-feira e toda quarta-feira. Agora, quando eu vou usar aos, com palavra masculina, ou seja, sábado, que é masculino, ou domingo. Por exemplo, ele estuda inglês aos sábados. Ele passeia com um cachorro no parque aos domingos. Quer dizer que todo domingo ele passeia com o cachorro. Quer dizer que todo sábado o rapaz estuda inglês, ou seja, ele estuda inglês. Tá? Outro uso de preposição. Por exemplo, amanhã é segunda-feira. Na segunda, eu vou começar a trabalhar. Eu não vou usar as, eu vou usar na segunda. Por quê? Eu estou dizendo que nessa segunda agora, especificando, é específico. Nessa segunda, na segunda, eu começo a trabalhar. Ele viaja na segunda, dia 11. Então, não é dizer que toda segunda ele viaja, apenas naquela segunda. Então, quando eu uso a preposição na ou no, eu estou sendo específica. Se eu uso as ou aos, eu estou me referindo a todo dia específico daquela semana. Todos os dias daquela semana. Toda segunda-feira ou toda quarta-feira. Então, quando eu digo ele viaja no domingo. É um domingo específico. Não são todos os domingos. É totalmente diferente de quando eu digo ele viaja aos domingos. Quando eu digo aos domingos, representa que ele viaja todo domingo. E lembrando que eu uso aos e uso nos para o caso de palavra masculina. Então, eu vou usar para sábado e vou usar para domingo, no plural. E eu vou usar as e vou usar na para palavras femininas, como segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Fico feliz se você gostar do meu vídeo, né? Curte o meu canal, né?
E se você achar interessante indicar para outras pessoas que queiram aprender português, se inscreve no meu canal e indica os meus vídeos para essa pessoa, tá bom? Beijos!